tarde, pessoal! Uns já estão se preparando para sair do trabalho, outros já saíram, outros vão iniciar sua jornada depois, logo mais, com os estudos. E hoje nós vamos dar uma pinceladinha, mais um pouquinho, para vocês ficarem com um pouquinho mais de curiosidade sobre o Scalari. Nós vamos falar sobre um tema que vai estar dentro do Scalari, que nós vamos esmiuçar mais lá no Scalari. Eu gostaria que você desse um oi aí nas redes para que eu soubesse, né, que eu estou acompanhada e por quem eu estou acompanhada. E também que você chamasse mais alguém aí, que marcasse nos comentários mais alguém que precisa ver esse vídeo, porque quem se importa com a opinião alheia precisa ver esse vídeo hoje. E também, gente, sempre que ocorrer aí uma falhazinha, que vocês avisem, não estou ouvindo, não estou vendo, trancou a imagem, trancou o som, tá, pessoal? Para que a gente possa aí ter o melhor desse tempo aí que eu quero aproveitar com vocês aí nessa transmissão ao vivo, certo? Bom, então, vamos começar então falando sobre esse tema, que é um tema que é pouco falado, mas que tem muito pano para manga. Não tem pano só para manga, tem para manga, para blusa inteira, para calça, para o edredom, para tudo, gente. Que é vulnerabilidade. Vocês sabem o que é vulnerabilidade? Pois é, até então eu considerava que vulnerabilidade era fraqueza. Só que aí eu comecei a estudar mais sobre o assunto e o que eu descobri? Que vulnerabilidade é aquilo que gera vergonha na gente. Gente, vocês já pensaram em uma coisa que gera vergonha? E aí, isso faz todo sentido quando a gente está lá querendo dar o pontapé inicial para alguma meta, para alguma coisa. Por quê? Porque às vezes, quanto mais a gente tenta nos blindar da vulnerabilidade, mais a gente corre de encontro a ela. É uma coisa absurda, se a gente for pensar, mas acontece muito. Então, o que a gente pode falar em termos de vulnerabilidade? Vulnerabilidade geralmente é alguma coisa com a qual nós não temos isso muito bem resolvido conosco e que quando alguém faz um comentário pra gente em relação àquilo, a gente tenta se defender. Vou citar um exemplo de uma vulnerabilidade. Existem 12 no Scalari, nós falaremos das 12. Aqui hoje, então, eu vou falar um pouco de uma, que é a vulnerabilidade em relação ao corpo, à forma do corpo físico da gente. Então, o que acontece? Muitas vezes nós estamos lá, iniciando uma dieta maluca, iniciando um tratamento de emagrecimento que muitas vezes envolve jejum, que envolve exercícios exaustivos, que envolve uma pessoa xingando a outra. E tudo isso para quê? Para que a gente entre num padrão que a gente considera normal e que nós, falando de seres humanos e muito mais ainda falando em brasileiros que tem uma mistura genética muito grande, enfim, a gente não existe um padrão normal aqui no Brasil, existem padrões de corpo. Mas aí o que acontece? Essa pessoa que tem essa vulnerabilidade, que tem esse medo de passar culpa ou vergonha com as pessoas em relação ao corpo e que não quer ser alvo de comentários em relação ao seu corpo, porque isso não está muito bem trabalhado em relação à sua mente, à sua autoaceitação, o que ela faz? Ela se sujeita a esses tratamentos para se enquadrar num perfil. Ou seja, cada vez mais ela vai chamar a atenção das pessoas para a forma física dela. E é justamente para fazer o contrário
necessário que ela entra nesses procedimentos, nesses processos estéticos, nessas loucuras de dietas, enfim. Não é por questão de pensar na saúde dela. Esse corpo ele está não está satisfatório para mim, porque eu não estou conseguindo subir a escada, porque eu não estou conseguindo brincar com meu filho, porque eu não tenho disposição para trabalhar, ou porque eu quero me enquadrar num padrão físico. Se a resposta for enquadrar num padrão físico, geralmente a pessoa tem uma vulnerabilidade com aquilo. E o que vai acontecer? Ela vai se expondo a essas situações e cada vez ela se torna mais alvo de comentários de outras pessoas em relação àquela vulnerabilidade dela, que ela tanto quer esconder, que ela foge igual o diabo da cruz. É muito louco isso, né? E o que acontece? Quando geram esses comentários, geralmente gera um gatilho mental, gerando culpa e fazendo com que cada vez mais a pessoa trabalhe algum tipo de automutilação, de se tornando uma pessoa que mais se critica do que se elogia, que foca muito na crítica, que foca muito no ponto negativo dela. Ou seja, cada vez mais essa pessoa vai diminuindo a sua autoestima. E, gente, aí o que acontece? Quando a pessoa está com uma autoestima baixa, como é que ela vai se desenvolver e conquistar algo bom para si? Se ela se enxerga como uma pessoa que não tem valor, como se ela se enxerga de maneira que ela não consegue enxergar que ela é além do corpo dela, da forma física dela, que ela talvez precise organizar outras situações da vida dela para que ela possa ter um corpo mais saudável, que de certa forma às vezes a pessoa está lá com os exames satisfatórios, com agilidade para trabalhar, enfim, podendo fazer várias coisas. E a questão número de manequim não é o mais importante. E a pessoa está se condicionando àquilo porque ela não está visualizando outras questões da vida dela. Faz sentido para vocês, pessoal? Essas coisas que eu estou falando? Porque é o que mais hoje em dia, se for pensar, nós somos bombardeados. Principalmente as mulheres. A boa parte do alvo dessas questões estéticas são as mulheres. Os homens sofrem muito com a vulnerabilidade em relação ao trabalho, que é uma outra vulnerabilidade que vai ser muito trabalhada na questão do Scalari. E por que isso precisa ser trabalhado, gente? Vamos pensar. Uma pessoa que não tem alguma área dessas 12 vulnerabilidades bem trabalhadas, como que essa pessoa vai conseguir desenvolver uma meta? Por que eu pergunto isso? Porque essas vulnerabilidades não bem aceitas, trabalhadas, enfim, tendo a pessoa aceitando que ela tem essa vulnerabilidade, mas que tudo bem, eu tenho isso, tá tudo ok, eu estou me sentindo bem assim, eu estou fazendo o que eu posso para estar bem neste momento. Se a pessoa não tiver isso trabalhado, é igual uma mesa que tem uma perna mais curta. Isso vai atrapalhar a pessoa para conquistar algo. Por quê? No primeiro momento que outras coisas que essa pessoa almeja na vida não derem certo, ela vai se remeter ao quê? Ela vai ficar se dizendo assim também, viu só? Tu não consegue nem ter um corpo tal. Como é que tu vai querer ser rico? Como é que você vai querer ter uma promoção no trabalho? Como é que você vai querer ter uma família feliz? E você começa a se culpar por outras situações que às vezes não tem nexo e ligação, mas que você começa a se sabotar em relação a isso. Ou quando você tem até uma oportunidade de trabalho melhor, mas se você tem essa vulnerabilidade de corpo, você acredita que para aquele cargo a pessoa precisa estar usando um manequim tal. E aí o que acontece? Você arruma desculpas para não enviar o seu currículo,
ou para não aparecer na entrevista, ou para durante a entrevista demonstrar que você não é a melhor pessoa, apesar de às vezes você ter a melhor graduação, a melhor especialização, tudo se encaixando, inglês, enfim, inúmeras coisas, mas se você não estiver bem calcado nos seus valores, no que você se sente bem, no que você faz bem, e sabendo que você tem essa vulnerabilidade, mas ela não comanda a sua vida, provavelmente você vai sofrer com ela e vai se sabotar. Assumir a responsabilidade de assumir a sua vulnerabilidade é um ato de coragem. Por quê? Porque nós estamos dizendo ao mundo que nós temos o nosso padrão, que nós não estamos seguindo um padrão pré-estabelecido por outras pessoas. E isso, para algumas pessoas, isso vai incomodar. Então, também, a questão é, nós precisamos trabalhar essas vulnerabilidades no indivíduo para que a pessoa entenda que ela vai passar por isso, que ela vai ser alvo de críticas também, mesmo ela assumindo as vulnerabilidades dela, mas que isso, ao longo prazo, vai trazer esses retornos, porque ela vai estar se sentindo mais segura, ela não vai deixar que isso comande a vida dela, que isso comande as escolhas da vida dela, com o que ela vai fazer com o orçamento financeiro dela, com o que ela vai fazer com o planejamento familiar dela, com o que ela vai fazer com o planejamento pessoal, com as suas prioridades. Por quê? Porque ela vai tomar consciência das coisas. O mais importante que eu quero frisar, que vai ser destacado no Scalare, é a tomada de consciência para as coisas que são importantes para você planejar o seu plano de ação. Por quê? Porque geralmente a gente tem aquela meta, eu quero comprar um carro. Ótimo, que bom, vai ser muito bacana. Você vai poder levar a sua família com mais conforto para os lugares, para as férias, enfim. Vai talvez ter um meio de transporte mais confortável para o trabalho, enfim, vai se sentir feliz porque isso é um objeto que reconhece que o seu trabalho digno está valendo a pena. Enfim, tem inúmeras coisas que vão ser úteis em relação a isso. Só que nós precisamos nos precaver que não são só os motivadores, aquilo que de fato a gente se motiva a levantar da cama, poupar dinheiro para poder comprar o carro, que vai ser necessário. A gente precisa também estar bem forte e saber o que pode nos limitar. E se a vulnerabilidade da gente estiver muito grande em algum aspecto e isso nos limitar, pode sim ser um empecilho que está fazendo com que você há anos não conquiste aquilo que você busca. Tem gente que só muda o ano, a meta continua a mesma. A meta continua sendo emagrecer, a meta continua sendo trocar de carro, a meta continua sendo conquistar uma promoção no trabalho ou abrir a sua própria empresa. A meta continua sendo aumentar as suas vendas, a meta continua sendo casar, a meta continua sendo ter filhos, mas as metas nunca acontecem. Por quê? Porque a pessoa não se desenvolve o necessário para entender que ela vai ter pontos de melhoria sempre, mas que ela precisa encarar esses pontos de melhoria, ela precisa encarar aquilo que ela realmente está acreditando, que ela precisa encarar que ela tem vulnerabilidades e que ela precisa encarar o que realmente está por trás daquela meta. O que realmente ela quer com essa meta? Ela quer mais reconhecimento? Ela quer mais poder? Ela quer mais serenidade? Ela quer mais tranquilidade? Ela quer mais conforto? Ela quer ter mais variedade? Ela quer ter um propósito de vida? O que ela quer ter com isso? E aí sim, isso bem estruturado pode ser visto o que pode dar errado. Porque também não adianta a gente ter aquela falsa ilusão de que nada vai acontecer de errado, que nada vai dar errado. Porque, enfim, a pessoa quer emagrecer, digamos. Ela tem essa vulnerabilidade da questão do corpo, mas ela descobriu que ela precisa emagrecer
por questões de saúde. Ah, eu não estou com os meus exames bons, eu tá me faltando ar para fazer coisas mais simples, amarrar um cadarço do tênis é impossível. Então, ela quer para ter melhor qualidade de vida, para ter mais conforto ela com o corpo dela. Então, ela precisa também criar estratégias para aqueles momentos em que ela não vai ter tanto controle sobre a situação, como, por exemplo, ela vai ser convidada para um aniversário. E é a coisa mais comum, né, gente? Todos nós temos uma rede de amigos, temos os nossos familiares, as pessoas de dentro da nossa casa que fazem aniversário, que muitas vezes nos convidam para um almoço, para uma reunião, enfim, que culmine com um jantar, e que a gente vai ter momentos em que isso precisa ser abordado. Então, trabalhar todas essas questões. Imaginem vocês saírem com um plano de ação lindão, numa folha A3 maior, para que vocês possam colar num lugar muito visível e poder ter todos os gatilhos que vão apoiar vocês para que você não sucumba à sua vulnerabilidade, que, como eu falei, existem 12. Hoje nós só falamos da vulnerabilidade de corpo, de aparência física. Imagina outras vulnerabilidades que a gente tem, que eu até comentei, né? Dei um ganchozinho que nos homens a questão trabalho, muitas vezes carreira, está com uma vulnerabilidade muito forte. Então você imagina você poder sair de lá com um gatilho positivo para te fortalecer e não fazer com que a vulnerabilidade que você tenha mais proeminente, para não fazer com que ela te paralise, com que você não consiga realizar os seus objetivos. Pensando nisso, pessoal, nós ainda temos algumas inscrições, tá? Teve gente que se inscreveu hoje de tarde ainda, muito bom. Então, se você tem interesse, se você busca esse desenvolvimento e você quer já começar agora, de setembro, nós temos setembro, outubro, novembro, dezembro. Nós temos 4 meses para trabalhar ainda com muito resultado, se a gente se planejar, se a gente tirar um momento para se planejar. E depois disso, se a gente pensar assim, se eu me planejar bem agora, em setembro, começar já a trabalhar de uma maneira mais estruturada nesse ano. E para ano que vem, agora já com esse conhecimento de como fazer essas metas, eu ter a possibilidade de projetar algo maior para 2020, nossa, que acelerador de resultado, não é mesmo? Então é isso que se propõe o Scalari, a trazer essas ferramentas para que você se conheça, você verifique os seus dodóis, os seus pontos de melhoria, e que você consiga trabalhar um plano que não é só um plano de dizer até tal dia eu vou conquistar tal coisa. Não, que você tenha vários gatilhos que possam te ajudar naqueles momentos que às vezes são momentos críticos. Todos nós temos em algum momento de alguma meta que a gente está buscando, a gente tem momentos críticos. Que a gente fica pensando assim, gente, e agora? Deu pane. Nesses momentos vocês vão ter alguns gatilhos escritos. E esses gatilhos vão ajudar vocês para a construção dessa meta e para a realização desse seu desejo. Então, para pessoas que são empresários, que são profissionais liberais, que são líderes de equipe, que tem alguém na equipe que precisa desenvolver, que são casais que querem ter uma meta em conjunto, ou seja, o Scalari é para todas as pessoas que pensam nesse desenvolvimento e que acreditam que a gente precisa primeiro melhorar a nós mesmos se nós quisermos ter um mundo melhor. Então, reforçando, nós temos as inscrições abertas. O evento é dia 15 de setembro, é um domingo, que nós estaremos reunidos das 8 da manhã ao meio-dia, depois tem intervalo para almoço, retornamos a 1h da tarde até às 16 horas. Então, eu conto com a participação de vocês para que a gente faça esse fim de 2019 maravilhoso e para que a gente comece 2020 melhor ainda. Muito obrigada pela participação de vocês. Eu espero que se vocês tiverem alguma dúvida em relação ao Scalari ou às vulnerabilidades que vocês
Entre em contato comigo também em inbox, pelas mensagens, pelo WhatsApp, e que a gente possa ter aí um fim de semana maravilhoso. Um abraço!